Olá, meus amigos, meus queridos irmãos. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente e temos mais uma palavra de fé nesta tarde maravilhosa para ensinar a todos vocês sobre o pecado. Se vocês abrirem a Bíblia de vocês lá em Romanos 6, no capítulo 15, vai falar sobre a escravidão do pecado. Vai nos ensinar um pouco sobre o pecado. Vocês podem abrir agora, neste momento, em Romanos 6, no 15, aonde nos diz assim: havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos para obediência, nesse mesmo a quem obedeceis sois servo, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas a graça de Deus, porque outra hora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina, a quem fostes entregue. Aqui a palavra nos diz, lá no capítulo 16, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servo. Aqui a palavra nos ensina, meus irmãos, que se você se deixa ser vencido pelo pecado, se você se deixa ser vencido pelos vícios, desejos carnais, vontades da carne, porque sabemos que todas as vontades são da carne, você automaticamente é um servo, é um filho do diabo. Não é eu quem digo. Lá em João 4:44 nos ensina, João 8:44 nos ensina que se obedecemos às vontades da carne, se obedecemos à vontade e os desejos da carne, somos filhos do diabo. Quem fala não é eu, fala lá em João 8:44. Vós sois filho do diabo, porque não obedecestes a Deus e amaram mais o mundo do que as coisas de Deus. Ei, não somos todos, não é todos que somos filhos de Deus, não. Pensa 2, 3, 4 ou mais vezes antes de você dizer que é um filho de Deus. Não é todos que somos filhos de Deus. Filhos de Deus é aqueles que renuncia à vontade da carne para fazer a vontade de Deus. Filhos de Deus é aqueles que deixam de obedecer às vontades da carne para fazer e obedecer, praticar as vontades de Deus. Ei, irmãos, nós estamos numa geração, no meio de igrejas que não ensina mais nada, que não fala mais nada a não ser sobre a teoria da prosperidade. Uma igreja cancerosa, aonde só nos fala sobre a teoria da prosperidade. Jesus Cristo diz: venha e buscai-vos o meu reino em primeiro lugar, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Nós não temos que ir na igreja para buscar a teoria da prosperidade, não. Para buscar por carro, para buscar por casa, para buscar por boa vida financeira, não. Jesus disse: venha e buscai-vos o meu reino em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. É só você começar a buscar o reino de Deus. Começa a se entregar para adorar, buscar o reino de Deus. Ei, pega lá das 5 horas da manhã, assim, ó. Aliás, pega das 2 horas da manhã até as 6 horas da manhã, assim, arrochado na oração, no jejum, clamando a Deus de madrugada para você ver. Jejua até o seu rosto ficar magro, para você ver se você não consegue o Espírito Santo, para você ver se você não consegue a presença de Deus. Só através, irmãos, de nós buscarmos o reino de Deus é que teremos as outras coisas. Para de ir na igreja para buscar pela cura do seu filho, para buscar pela libertação do seu filho. Para de ir para buscar sobre casa, para buscar carro, para buscar serviço, vida financeira. Começa a ir para buscar a presença de Deus. Começa a ir para buscar o Espírito Santo. Começa a ir para buscar os planos de Deus, e você vai ver que as outras coisas serão acrescentadas. Você então perceberá que aquilo que te fazia falta
Deus vai acrescentar. Deus não vai começar a ouvir oração de pecadores e realizar a oração de pecadores. Ei, você tem jejuado quantas vezes por semana? Você tem clamado, buscado a Deus de madrugada quantas vezes por semana? Me diz, fala aí. Quantas vezes por semana você tem acordado de madrugada para dizer para Deus que você é um miserável, um desgraçado, que depende totalmente da presença de Deus? Porque Davi disse, meu pai, eu sou um desgraçado sem a tua presença. É isso que nós somos. Para de dizer que você é uma vitória, que você é um testemunho, que você é um milagre. Não, irmão, nós somos necessitados da presença de Deus. Você só vai ser uma vitória quando Deus for uma vitória na sua vida. Você só vai ser uma vitória quando Deus for um milagre. Quem é vitória aqui não somos nós. A vitória foi o sacrifício de Cristo na cruz. Para de pensar que você vai buscar pela prosperidade, Deus vai te abençoar, porque Deus não vai. Deus não ouve pecadores. Deus só ouve pecadores se para perdoar a eles. É através do perdão que você pede, da redimissão que você se redime a Deus, que Deus vai te perdoar e vai começar a ouvir e praticar os seus sonhos e desejos. Deus não vai fazer tudo que você quer, tudo que você pede. Procura saber primeiro se você está nos caminhos, nos mandamentos de Deus. A Bíblia nos diz que se somos galhos que não produzimos frutos, Deus vai cortar e vai arrancar fora. Mas se produzimos frutos, Deus vai podar para que produzimos mais frutos ainda. Você tem sido um galho que tem produzido frutos? Ou você não tem produzido frutos? Porque quando a palavra de Deus nos diz, lá em Romanos 6:23, muito bem claro, sem nada oculto, e ela nos diz que o salário do pecado é a morte. Você que peca, você que se deixa cair nos vícios, desejos carnais, vontades carnais, mais cedo ou mais tarde, sem piedade, Deus vai te matar. Para de pensar que Deus é só amor. Deus é amor. Deus é compaixão. Deus é misericórdia. Deus vai me perdoar. Deus vai me livrar. Não, irmãos. Muito pelo contrário, a Bíblia também nos ensina que Deus é fogo consumidor. E que Deus vai matar sim, vai lançar no fogo do inferno todos aqueles que não se arrependerem. A palavra é muito bem clara quando ela diz que se o ímpio não se arrepender, Deus vai lançar ele no fogo do inferno. Mas a Bíblia também diz que se o ímpio se arrepender, para o ímpio também terá salvação. Por que não passamos a nos arrepender dos nossos erros e pecados e buscarmos o reino de Deus e buscarmos a Deus, buscarmos o Espírito Santo? Temos que entender que estamos nessa terra como peregrinos. Não estamos aqui para conquistar muitos bens materiais, para conquistar muitas casas, carros, sucesso, não. Mais cedo ou mais tarde você vai morrer e você vai estar diante daquele que é justo, aquele que vai te julgar, aquele que vai colocar suas boas obras e as suas maus obras numa balança e que para o lado que pender, ou você vai ser julgado ou você vai para o céu, irmãos. Todas as suas boas obras vai estar de um lado da balança, as suas maus obras vai estar de outro lado. Se a balança pender para o lado do pecado, você vai para o inferno, não adianta. Mas se a balança pender para o lado das boas obras, você vai para a salvação de Cristo. Que deixamos esta vida de vícios, que deixamos essa vida de pecado. Eu estou falando com você, você que está no vício da masturbação, você que está no vício do sexo, você que é viciado em sexo, pensando que sexo é a única coisa que pode te fazer feliz, a única coisa que pode te entregar prazer. Não, o prazer está em ler a palavra de Deus. O prazer está em buscar a Deus. Porque não há outro a quem recorrer, não há outro a quem buscar, senão a palavra de Deus. Mais cedo ou mais tarde o próprio Deus vai te mostrar. Mais cedo ou mais tarde as suas incorrupções, os seus pecados vai preparar, vai criar um caminho para você conhecer a Deus de verdade. Porque a Bíblia é muito bem clara quando ela diz que se não encontrarmos a Deus pelo bem, encontraremos a Deus pelo mal. Você pode preparar, irmão.
Você que é pecador, você que está aí no vício da masturbação, você que está aí na ideologia humana, você que diz assim, eu me descobri, eu fui para as redes sociais, eu me descobri, eu sou homossexual, Deus é contra o homossexualismo. Você que diz que é lésbica, você que diz que se descobriu que você é lésbica, Deus te fez para ser mulher, Deus te fez para ser homem. Cueca é de homem, calcinha é de mulher, o nome de homem é para homem, o nome de mulher é para mulher. Você tem que ser honrado, você tem que honrar o seu cargo de ser homem, você tem que honrar o seu cargo de ser mulher. Eu não estou aqui conversando com moleque, com moleca, não, estou conversando com servos de Deus. Homens e mulheres que se dizem servos de Deus. Do que adianta que eu falar e vocês não entenderem? Prestem atenção no que eu estou dizendo. Porque o que eu digo vem da palavra de Deus, vem do ensinamento. Temos que entender que a Bíblia de Deus é como um pergaminho da vida. É como um manual. Quando você compra um carro, não vê um manual para te ensinar a usar o carro? Nessa vida de pecado, nessa vida de fraquezas, nessa vida de dificuldade, nosso manual é a Bíblia, se chama Bíblia Sagrada. Não se chama ideologia da prosperidade, não se chama teoria da prosperidade, não. Se chama Bíblia Sagrada. Temos que buscar a Deus como Deus nos ensinou a buscá-lo. Temos que clamar a Deus como Deus nos ensinou a clamá-lo. Eu vou ler mais aqui para vocês. Paramos no versículo 18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça da santificação. Aqui a palavra nos diz que ao invés de nós usar a nossa língua para pecar, para amaldiçoar homens e mulheres que são imagem e semelhança de Deus, temos que aprender a usar os nossos membros, a nossa língua, para buscar, para abençoar, para ensinar, para pregar. Me diz aí, você já saiu de casa hoje para pregar, irmãos? Para evangelizar, para ensinar, falar de Cristo? Aonde fica aquela ordem que Jesus passou? Ir de pregar o evangelho a toda criatura. Aonde é que fica? Jesus disse, ide pregai-vos o evangelho a toda criatura. Aonde fica, irmão, essa ordem? Você tem pregado? Jesus não disse assim, pastores, bispos, apóstolos, ide-vos e pregai o evangelho a toda criatura, não. Jesus não citou que era só para os pastores pregar, que era só para os apóstolos pregar, que era só para os bispos pregar, não. Deus citou e falou, ide-vos e pregai-vos o evangelho a toda criatura, falai-vos de mim, fala do evangelho de Cristo, irmão. Fala para o seu vizinho. Ao invés de você fechar a porta da sua casa na cara dele, ao invés de você ter rancor dele, ao invés de você ter ódio, amargura dele, começa a pregar o evangelho da salvação. Começa a falar. Eu não estou aqui para ser amigo de ninguém, para ensinar ninguém. Eu estou aqui para falar sobre Cristo, para pregar Cristo. Vocês estão muito bem enganados se vocês estiverem pensando que eu sou amigo de vocês. Jesus Cristo não disse que era para ninguém ser amigo de ninguém. Ele disse que era para cada um amar cada um como a si mesmo. Será que você tem amado seu irmão como a si mesmo? Será que você tem falado de Cristo para ele? Será que você tem ensinado para ele o caminho da salvação, o caminho que liberta, o caminho que mostra a verdade, o caminho que nos leva para a glória e para a honra de Cristo? Meus amigos e irmãos, o que vocês têm feito para amontoar boas obras para no dia do juízo final? Será que vocês têm amontoado boas obras para o dia do juízo final? Ou será que não?
Por que que ao invés de você ficar no sofá dando glória a Deus, falando aleluia, meu Pai, glória a Deus, aleluia, meu Deus, meu Pai, eu recebo essa palavra. Ei, para com isso. Não é o seu glória a Deus, o seu aleluia que vai te tirar da vida de miséria, não. Você tem que deixar de ser um descarado, uma descarada, um sem vergonha, e começa a buscar a Deus. Começa a clamar a Deus. Porque Jacó, que era homem igualzinho eu e vocês, ele lutou, ele brigou com Deus durante a noite toda. Ele brigou com Deus. Jacó foi o homem que brigou, lutou com Deus. E Deus quase matou Jacó, de tanto bater em Jacó. Mas depois, no final do dia, quando o dia raiou, Jacó, quase morto, perguntou para Deus e falou assim: ei, qual é o seu nome? E Deus falou assim: eu te pergunto qual é o seu nome. E Jacó respondeu: meu nome é Jacó. E Deus falou assim: Jacó, a partir de hoje o seu nome vai ser Israel. E a sua vida está mudada. Irmãos. Quando vemos a história que Jacó lutou com Deus, percebemos que não temos feito nada para agradar a Deus. Percebemos que não temos feito nada para glorificar o nome de Deus. Porque se um homem chamado Jacó lutou com Deus, e Deus levou Jacó no limite, Deus levou Jacó lá embaixo, quase fez com que Jacó desistisse, mas ele não desistiu, ele lutou, ele perseverou mais um pouco. Então Deus falou para Jacó que o nome dele se mudava de Jacó para Israel em diante daquilo. Se a gente for ler a Bíblia, como a Bíblia nos ensina a ler, vocês vão perceber que todos os heróis da Bíblia, todos os homens da palavra de Deus, homens e mulheres que foram grandes sucedidos na Bíblia, vocês vão poder perceber que eles passaram por grandes tribulações, dificuldades. Mas você, irmãos, não passamos por nada que eles passou. Aí chega um crente e fala assim: ai, a minha família está desviada, eu não sei mais o que eu faço com meu filho, eu não sei mais o que eu faço com a minha filha, a minha empresa está falindo, a minha casa está indo ao leilão, o meu carro está indo ao leilão. Ei, irmão, para com isso. Busca a Deus. Será que você tem vida com Deus? Será que você realmente tem tido vida com Deus? Porque se você não tem tido vida com Deus, pode ter certeza que o que está acontecendo de ruim na sua vida é por falta de você buscar o reino. Porque Jesus disse: venhais-vos e buscai o meu reino em primeiro lugar, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Será que você tem buscado o reino? Será que você tem buscado o reino, irmão? As provações existem? Existe. Os desertos existem? Existe. Mas se você tem jejuado, se você tem buscado, se você tem se santificado diante de Deus, e mesmo assim está tendo deserto, é porque você tem que perseverar. Agora, se você não tem buscado, não tem jejuado, não tem se santificado, e as coisas malignas estão acontecendo na tua vida e na tua família, é por falta de você buscar. Não adianta ser contra a Bíblia, não adianta ser contra as Escrituras. Quando nós sabemos que nós somos carnais e somos pecadores, a culpa é nossa, não é da Bíblia.